O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, isentou o general Gonçalves Dias e acusou os generais Augusto Heleno, que chefiou a pasta durante o governo Jair Bolsonaro, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, que concorreu como vice na chapa do ex-presidente à reeleição, de participação nos atos de 8 de janeiro. Escreveu ele no Twitter: "Eu sei o que vi e ouvi comandando as tropas no dia 8 de janeiro. Não é possível falsificar os fatos criando uma narrativa ahistórica como tentam fazer extremistas terraplanistas. Onde estão Heleno e Braga Neto? Se há um general conspirador e golpista, certamente não é o honrado G. Dias, general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI." Também nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, negou que os atos de 8 de janeiro sejam uma armação do PT. Aspas: "Os terroristas atacaram as sedes dos três poderes, não só o Palácio do Planalto. Logo, se tudo foi uma armação do PT, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF também participaram? Realmente, esses golpistas são insanos, mas não são maiores do que a lei. Renova a solidariedade aos três poderes atacados pelo terrorismo político no dia 8 de janeiro. Novas imagens das invasões mostram que um homem que invadiu o Palácio do Planalto fez questão que um fotógrafo de uma agência internacional registrasse ele arrombando a porta de vidro da recepção do gabinete presidencial com um pontapé. O chute acertou a fechadura elétrica, que cedeu ao golpe e permitiu que os outros presentes entrassem no local." Vamos então a Brasília. Cláudio Dantas. A temperatura de momentos, Dantas, a coisa vai mudando, né, com o passar dos dias. O que temos para hoje? Como é que começamos essa semana? Vai ter CPMI? Vai ser dominada pelo governo? Não vai? Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown. Você fez um pacotão aí, a gente tem que ir agora por partes, né? Boa noite, Mota, boa noite, Pavinato, boa noite, Zé Maria e a nossa audiência sempre presente aqui. Olha, nós tivemos muitas notícias da sexta-feira para cá, a gente antecipou, inclusive demos aí em primeira mão, na própria sexta-feira, o depoimento do G. Dias, do Gonçalves Dias, e antecipamos boa parte dessas imagens aí, muitas delas ainda serão revisitadas inúmeras vezes, porque a cada vez que você assiste, você tem um detalhezinho a mais, né? A CPMI vai sair, esse é o sentimento. Você mencionou, Brown, que o Renan quer ser o relator, tá? Pelo que eu já apurei agora à tarde aqui, a relatoria vai ficar com a Câmara, tá? O Arthur Lira não abre mão da relatoria e muito provavelmente vai ser o Elmar Nascimento, não o André Fernandes, que gostaria de ser o relator por ter proposto a CPI. Há uma tradição, né, de quem propõe e recolhe as assinaturas acabe sendo o relator, mas nesse caso eles devem entregar a relatoria para o Elmar, já que o André também está citado na investigação lá do Moraes. Então é possível que o Renan fique com a presidência, ou alguém do MDB. Eles vão dividir dessa maneira, tudo indica que será assim. Olha, em relação ao que o Capelli disse, naturalmente o Capelli está se defendendo, está defendendo os seus, defendendo o seu ministro e, naturalmente, defendendo o seu governo. É muito fácil ele dizer o que disse, escrever o que escreveu e colocar a culpa apenas na gestão anterior. Nós sabemos que as investigações que correm no Supremo e as investigações que devem ser feitas pela CPMI, elas precisam apurar não só a prática da invasão, a manifestação em si, tentar separar o joio do trigo, quem era manifestante, quem era invasor, identificar quem financiou naturalmente, quem organizou isso e quem incentivou. E nós temos vários bolsonaristas da turma dos aloprados que sempre incentivaram manifestações e muitas delas violentas. Mas isso não é isso que está em questão, não é isso que vem à tona com essas imagens. Isso é o Capelli tentando maquiar com o seu discurso aquilo que mais é flagrante nessas imagens, que é justamente a forma como o Gonçalves Dias estava ali interagindo com esses manifestantes, com esses vândalos, com esses invasores. Ele e subordinados dele. O Capelli chegou a dizer o seguinte: não, olha, isso aqui é o seguinte, o general Heleno, ele pilotou esse carro por 4 anos e entregou um carro defeituoso para o Gonçalves Dias, e ele em 6 dias
o carro pifou, ele não pode ser responsabilizado. Bom, se esse é o raciocínio, que quem acabou de chegar e assumiu uma pasta, um ministério, não pode ser responsabilizado pelo que acontece sob a guarida daquele ministério, sobre a atribuição e a responsabilidade daquele ministério, então esse raciocínio deve ser utilizado para libertar o Anderson Torres, porque tinha o mesmo tempo. Também assumiu no dia 1º a Secretaria de Segurança Pública do GDF, aqui do Distrito Federal, e também foi colhido por essas manifestações. Ou os dois são responsáveis pelo que fizeram, pelo que fazem e pelas pastas que conduziam, ainda que apenas por 6, 7, 8 dias, ou não são, ou nenhum dos dois é. Não é possível você usar a mesma lógica, a mesma tese de forma diferente para duas pessoas que estavam em situações semelhantes. E aí, nesse caso aqui, eu escrevi até um artigo mais cedo, publiquei no site, na minha coluna no site, convido a todos a prestigiarem o site da Jovem Pan, porque tem alguns outros detalhes que a gente precisa entender dessa história. O Gonçalves Dias, ele recebeu o GSI do secretário executivo ainda na transição do governo. Ele recebe todo o planejamento, como estavam as coisas, o diagnóstico, etc. e tal, resolve manter ali, o Heleno já havia exonerado vários dos seus funcionários, mas ainda permaneceram alguns generais, oficiais generais, inclusive o secretário executivo, general Penteado, que é indicação do Exército, do comandante do Exército. Nós temos 4 generais no GSI, que eles são indicações das Forças Armadas, da Força Aérea, da Aeronáutica, né, da Marinha e 2 generais do Exército. Então esses aí, eles precisam ser removidos pelos comandantes. E aí a gente tem que trazer os novos comandantes sob o governo Lula também. Então nós temos um chefe do GSI que assume, ele mantém alguns quadros, recebe os outros, os comandantes mantêm outros quadros. Então esse pessoal que está aí, ele foi mantido pela gestão que sucedeu a gestão do Heleno. Não é possível você vir com um raciocínio, né, de não se responsabilizar se você avalizou aquela gestão. Então, é disso que se trata. O raciocínio é muito simples. Ou vale para os dois, para o Anderson Torres ou para o G. Dias, ou não vale. E aí eu volto na sequência com mais um comentário assim que você fizer o giro, Brão. Fechado, Dantas. Vamos seguir em Brasília. José Maria Trindade agora. Será que vai dar certo, Zé, essa tentativa que a gente já está vendo do atual ministro do GSI, Ricardo Capelli, de tentar implicar os generais Augusto Heleno e Braga Neto? Como é que vão caminhar as coisas a partir de agora, depois dessa mudança de rumos que tivemos, né? Agora esse apoio do governo à CPMI. Salve, Zé, boa noite. Pois é, o foco do governo agora é o governo passado. Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite Dantas, boa noite Mota, boa noite Pavinato e boa noite especial a você que sempre está aqui acompanhando os pingos dos is, os pingos antigos, né? Olha, toda a cúpula do governo chegou à conclusão de que é preciso apontar para o governo passado o que aconteceu no governo atual. Dia 8 de janeiro era presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. No mesmo dia 8, todos os ministros, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o chefe da BIM, eram todos indicados do presidente Lula. E houve ainda um tempo muito longo de intermediação entre os dois governos. Essa fase de transição funcionou, os dados do governo foram mostrados. As imagens assustam e a cada momento, em cada detalhe, a gente fica mais assustado. Como que um grupo comandado pelo presidente Lula, que delegou ao comandante G. Dias, que eu tenho respeito, um general antigo e tal, mas a gente via que estava perdido ali, como ele não tinha nas mãos a tropa. Chega a assustar. Quer dizer que se um grupo quisesse entrar no Palácio do Planalto, matar o presidente da República, ele poderia ter feito com a maior tranquilidade, e os que são pagos, isso é uma profissão, gente, isso é uma obrigação, isso é um mister profissional. Ele não pode ficar na dependência de, não sei o que vai acontecer. Tem que ter um grupo que defende o presidente da República, qualquer que seja ele.
E a impressão que ficamos é que tudo estava à deriva. E qualquer grupo poderia entrar no Palácio do Planalto, quebrar a porta, entrar, subir e atacar o presidente da República. Isso é muito grave, essa situação. Isso não foi um apagão momentâneo, é uma falta de comando. Lula chegou logo depois e ele próprio ficou com vontade de falar mal do governo dele, diante de tanta incompetência, e esta omissão, ela é uma omissão ou criminosa, né? Omissão dolosa, ou uma omissão de incompetência, o que também é crime. Veja bem, os altos salários pagos a esses profissionais de segurança não são jogados fora, não, são para produzir efeito. Esses salários pagos para proteger o Palácio do Planalto. E as imagens, a gente vê um anal à deriva, com um grupo de comandados, né, e de comandantes, sem saber o que fazer. O general G. Dias, perdido. O outro capitão, distribuindo água para os agressores. É como se o Brasil fosse invadido e batêssemos palmas e entregasse a água para eles. E depois vem culpar o governo Bolsonaro. Eu duvido, tá aí, eu duvido que no governo Bolsonaro um grupo invadisse o Palácio do Planalto, entrasse no Palácio do Planalto, se entraria, se chegaria a colocar a porta na porta do gabinete presidencial. Eu duvido se fosse assim. E esta CPI, ela será instalada sim. A disputa está muito forte, eu antecipei aqui com bastante tempo a história desta luta entre governo e oposição. A presidência fica com o Senado, a relatoria pela Câmara, é assim, e há um rodízio nisso, né, nas comissões temporárias, e esta CPI vai avaliar, vai investigar e demonstrar o que realmente aconteceu. A impressão é que são dois grupos que estavam ali, um de manifestantes e outro para tentar jogar nos manifestantes esta culpa eterna.